Processos, tá? Então, a gente nunca vai fugir disso, né? Então, quando a gente fala ali de governança de dados, né? Quando a gente define as políticas, né? Normas, papéis, estruturas, né? No final das contas, depois quando a gente vai desenvolver isso dentro das disciplinas de gestão de dados, né? Ou seja, por exemplo, de qualidade de dados, a gente sempre vai ter que acabar desenhando algum tipo de processo, né? Porque é uma nova gestão daquele ativo, né? Então, tem a gestão de metadados, então como é que tu faz isso? Tem que desenhar um processo. Gestão de qualidade de dados, também vai ter que desenhar um processo, né? Então, é como a gente, já comentei em algum vídeo anterior, né? A gestão de dados nada mais é do que pessoas, processos, né? E tecnologias, né? Então, aqui a gente tem os papéis, as responsabilidades, né? E aqui a gente tem que desenhar como que a gente vai fazer, né? Quem vai fazer o que e quando, né? E onde, tá? Então, aqui é só um exemplo, tá? De processo macro que eu imagino assim que para a qualidade de dados funciona bem, tá? Então, a gente nunca vai fazer a gestão, né, de qualidade de dados só porque é bonito ou porque tá em voga agora que tem que ter a gestão de dados. Não, tem que ter uma necessidade de negócio muito clara que a gente quer resolver, né? Então a gente parte daí, o processo começa aí, né? Então o que está pegando para o negócio, né? Quais são as necessidades de negócio ali? Então, a partir disso, a gente tem que encontrar quais são os dados necessários, né? Onde que esses dados estão, tá? Como que esses dados deveriam estar sendo representados, né? Então, aí aqui a gente já começa a entender como é que são as regras que deveriam ser aplicadas àqueles dados, para a gente poder entender se eles estão corretos ou não, tá? Depois, fazer, né? Definir como é que vai ser feito esse monitoramento desses dados, tá? E aí aqui eu destaco, tá? Duas atividades que são importantíssimas para fazer esse tipo de monitoramento, que é através de profiling, né, e validação das regras. E aí, quando a gente fala em monitoramento aqui, aí é muito importante a gente chamar o time, né, de negócio e aí começar a construir aqui os KPIs e as métricas, né, que fazem sentido ali para o negócio conseguir fazer esse tipo de monitoramento, tá? Avaliar, né, o impacto no negócio, tá? Ou seja, não adianta nada eu querer fazer a qualidade de dados para todos os dados, que é como eu comentei ali no início do vídeo, tá? A gente tem que avaliar aqueles dados que fazem sentido, aqueles dados que vão ter um grande resultado, tá? Então a gente não tem como tu criar um time tão grande, fica extremamente caro, né? Tu criar um time de governança tão grande para tu conseguir cobrir tudo e não faz sentido, né? Mas tu tem que focar naqueles dados que vão te gerar resultado mesmo no negócio, lá na ponta. Então, é avaliar ali os impactos de negócio, tá? Priorizar, tá? Depois que faz essa avaliação, né? Então, priorizar as correções com base nessa avaliação do impacto de negócio. Então, eu encontrei vários problemas em vários dados, tá? Mas o que tem grande impacto do negócio é o dado A e C, né? Bom, então é o dado A e C que eu vou priorizar, né? E os outros vão lá para o final da fila. Tá? Depois, identificar a causa raiz, porque aqui, muitas vezes, quando a gente começa a ver projetos de gestão de qualidade de dados, normalmente a gente vê isso sendo aplicado direto na camada analítica, tá? Só que, o que acontece? Não adianta nada eu fazer todo o monitoramento, né, aplicar todas as métricas, KPIs e os processos em cima da camada analítica e eu querer fazer a correção desses dados na camada analítica, quando, na verdade, a origem deles vem lá do sistema transacional, né? Então, eu tenho que identificar a causa raiz, então daqui a pouco é uma tela que não tem uma validação que deveria ter, uma regra de negócio, de validação no campo, né? Ou daqui a pouco é um processo que está fazendo, né, a carga do sistema transacional para dentro do meu ambiente analítico, ou daqui a pouco é dentro do pipeline de dados que eu tenho esse problema, então eu tenho que conseguir identificar essa causa raiz. Não adianta nada eu sair corrigindo o dado, né, porque aí a gente vai enxugar gelo aqui, não vai resolver o problema, né.
e fazer, né, efetivamente a correção, né, do problema, né, da causa raiz, e também fazer a correção do dado depois, né, porque para deixar direitinho ali e liberar isso pro time de negócio consumir. E isso aqui é um ciclo, né, e aí depois seguir avaliar no final, né, o dado, se ficou ok, né, e a gente tem ali, né, todas as fases do processo. É muito importante a gente estar sempre comunicando, né, a gente sempre comunicar todos os envolvidos, né, seja consumidores, né, sejam os produtores responsáveis por aqueles dados. Né. Bom, então a gente falou ali um pouco, né, dos processos, tá? E aí agora eu vou falar um pouquinho, tá? Aqui não são bem repositórios, tá? Mas seriam as tecnologias, né, utilizadas que eu já trabalhei, tá? De qualidade de dados, tá? Na verdade, eu trabalhei já com o Azure Purview, tá? O Oracle EDQ, o Atacama, o Tíbico, o Talend e o Informática. Eu assisti algumas apresentações, né, com os fornecedores, e eu acabei trazendo aqui para poder destacar, né, que são também soluções de mercado aí bem importantes, tá? A Informática, inclusive, ela está no quadrante do Gartner, tá? É uma solução muito boa. Eu até assisti um treinamento que tinha um tempo atrás, a Informática liberou de forma gratuita, e uma coisa que eu achei bem bacana ali do Informática Data Quality é que ele tem NLP, né, Natural Language Processing, e através da NLP, o próprio usuário de negócio consegue escrever a regra de qualidade de dados com as palavras dele, né, com um linguajar de negócio, e a ferramenta ela tem, né, inteligência artificial ali, e ela converte, né, aquele texto para uma expressão, né, lógica, para depois a ferramenta aplicar isso contra a base de dados. É bem interessante, bem bacana. Tá? Foi a única que eu vi que faz isso. O Oracle Enterprise Data Quality, tá? Para quem tiver curiosidade, ver como é que funciona, ter uma ideia como é que funciona uma solução de qualidade de dados, tá? Embora ela não tenha uma interface assim, o visual seja bem, digamos assim, antigo, né? Mas é uma ferramenta que atende bem o propósito, tá? Ela é uma ferramenta, tem uma versão gratuita dela, tá? Tem no site da Oracle mesmo, tem como lá baixar, tá? E é uma versão standalone que tu baixa no desktop e tu consegue utilizar. Então tu consegue executar profiling, tu consegue criar regras de qualidade de dados, tu cria dashboards ali dentro. É uma ferramenta bem interessante, tá? A interface não é muito amigável, tá? Eu não acredito que um usuário de negócio conseguiria usar sozinho, mas para poder aplicar ali as regras de qualidade, né, e colocar num fluxo, eu acho bem interessante. Uma coisa que eu gosto de destacar nessa solução, que eu não vi nas outras, tá, é que no Oracle Enterprise Data Quality, uma coisa interessante é que tu consegue salvar as regras como web service. Então, tu conseguiria fazer um reaproveitamento muito maior desse tipo de regra de qualidade de dados, porque tu não iria aplicar somente, né, aonde a ferramenta está plugada ali, né, então tu poderia criar daqui a pouco um web service que tem a lógica da regra de qualidade de dados, e tu poderia espalhar, né, essa lógica, seja no teu pipeline de dados, lá dentro do teu Analytics, ele chamar esse web service, quanto o teu sistema transacional também chamar lá por web service essa regra, tá? E o Azure Purview, tá, e o Atacama One, tá, os dois aqui, eles não são especificamente soluções de qualidade de dados, tá? A Atacama, ela até tem uma solução de qualidade de dados, mas agora eles estão embarcando isso no catálogo, assim como o Azure Purview. Eu não sei se isso vai vir como uma licença separada, um módulo separado, que vai ter que ser pago à parte, tá? Isso eu não sei responder agora. Mas o bacana é o seguinte, é que
essas duas soluções, elas têm um visual muito bom, tá? E tu já consegue fazer já tudo integrado, tu já tem ali o módulo, né, de qualidade de dados. Então, depois que tu fez o harvest lá do teu catálogo de dados, já botou os termos de negócio, aí tu consegue e ali já criar as regras de qualidade de dados, já gerar o profiling, isso já apresenta integrado no catálogo. Isso eu acho uma coisa bem bacana, bem positiva, tá? E depois ali a gente tem também a Talend, que eu vi já algumas apresentações, tá? E a Tíbico, tá? Que também tem aí soluções, são também grandes empresas aí que trazem essas soluções.